Olá, esse é o Café da Rocha, eu sou a Vanessa da Rocha. Chegou o horário daquele momento em que a gente trata de assuntos que a gente costuma abordar num café. Às vezes assuntos mais pesados, às vezes assuntos mais leves. Hoje o assunto é leve. Vamos falar de sexualidade. Estamos no mês dos namorados e eu quero trazer para vocês alguns números aqui que eu acho que vão ser bem interessantes para a gente discutir, que é sobre a frequência sexual dos brasileiros. Uma pesquisa, o estudo Mosaico 2.0, uma pesquisa conduzida pela psiquiatra Carmita Abdo, que é referência em pesquisas sobre sexualidade no Brasil, deu os números da frequência sexual do brasileiro. E aí, o número ideal de relações sexuais por semana para os homens é uma frequência de 8 vezes e para as mulheres, 3 vezes. Só que vocês sabem qual é o número real? O número real é... Os homens têm a expectativa de 8, seria o número ideal, mas o número real deles é 3. E as mulheres estão mais próximos da realidade. Elas têm a expectativa de 3, para elas o ideal é 3, e elas dizem realizar nesse estudo 2 vezes por semana. E aí a pergunta que fica é: por que esse distanciamento entre expectativa e realidade? Esse é o questionamento que eu vou lançar agora já de início para a nossa participante do podcast Café da Rocha hoje, a Gabriela Dias, que é sexóloga, terapeuta sexual e educadora sexual e emocional. A Gabriela é referência nesses assuntos aqui em Santa Catarina, está sempre também compartilhando conteúdos, ensinando sobre esse tema que é de extrema relevância. É um assunto que a gente não costuma falar muito. Agora a gente está no mês dos namorados, é uma oportunidade para a gente trazer mais esses temas à tona. Gabriela, então eu te pergunto, por que existe tanta disparidade entre expectativa e realidade? O que esses números dessa pesquisa dizem para a gente? Então, Vanessa, primeiramente, obrigada pelo convite, né? Que bom se todo mundo tivesse essa iniciativa de trazer o assunto sexualidade para a mesa, né? Eu costumo dizer que é um assunto bem importante, deveria estar na mesa, mas não está, infelizmente. Nós precisamos entender que quando se trata de sexualidade, nós temos realmente um abismo, porque a expectativa e a realidade estão aqui, e nós temos nesse meio do caminho crenças, a forma como eu fui criada e como eu fui educada, como está meu relacionamento hoje, traumas, histórico de abuso, e tudo isso influencia. Então, nós precisamos entender que para a gente alinhar as expectativas com a realidade, nós precisamos olhar para esse assunto. E aí, a primeira pergunta que eu faço para quem está nos assistindo ou ouvindo é: você pensa sobre sexo, né? E os homens têm essa expectativa tão elevada, porque, na verdade, ninguém teve educação sexual, nem homens e nem mulheres. Porém, a base dos homens foi a pornografia. Então, querendo ou não, eles foram estimulados desde muito cedo a pensar, a falar e a ver. Então, a expectativa se torna muito alta porque eu trabalho com a minha mente. E nós, mulheres, em contrapartida, nós não, muito pelo contrário. Além de não ter educação sexual, a maioria foi reprimida nessa área. Foi tratado sempre de uma forma muito errada, suja, pecado, né? Aí entra na parte religiosa, enfim, cada um tem a sua história. Então, hoje, no consultório, né, como sexóloga clínica e terapeuta sexual, eu trabalho muito essa questão de que nós precisamos, sim, enquanto adultos e seres humanos, fazer esse resgate da nossa criação, educação, e muitas coisas precisam ser ressignificadas. Durante uma vida toda, eu ouvi de pessoas que são referências para mim, como vó, tia, o sexo ele é importante para o homem, né? Muitas mulheres trazem essas demandas. E aí, quando eu tenho esses pensamentos muito fortes em mim, e na maioria das vezes inconsciente, esse que é o mais problemático, né, que eu entendo, eu preciso o quê? Baixar, né, todos esses conhecimentos. Não, agora eu vou levar para um monte do esquecimento e a partir de agora eu vou ressignificar, eu vou tirar essas crenças que eu tenho relacionadas ao sexo e eu vou entender a importância que ele tem para mim. E aí, em relação, né, a essa discrepância de desejo, de vontade, de frequência entre homens e mulheres, está justamente no fato de que eu coloco como uma das prioridades da minha vida, né? Então, os homens colocam bastante o sexo como uma prioridade, a maioria das mulheres não.
E aí como que a gente pode realinhar isso? A gente precisa entender a importância que o sexo tem na nossa vida. Só que para a maioria das mulheres, infelizmente, né, vai muito de acordo com a estação que essa mulher está vivendo. Principalmente após a maternidade, aí eu falo com propriedades, falo muito para mães, porque eu sou mãe de 3, a gente tem muitas funções agregadas na nossa vida. E dependendo como é essa maternidade, se ela é solitária, se ela é uma maternidade que está sendo compartilhada ou não, isso acaba, de fato, vindo só como um pontapé mesmo para que a mulher, quer saber? Agora eu não preciso mais disso, né? E aí, infelizmente, a gente vive o que a gente tem assistido, muitos casamentos acabando por ausência de sexo. Nós não temos, não recebemos, né, a educação sexual e a gente fica naquela expectativa de receber hoje, né, buscar essas informações e não passar isso para as próximas gerações, né? Então, como começar? Como ensinar da base? Em que momento ensinar já, introduzir esses temas com as crianças? Isso é em casa, é na família, é no ambiente escolar? Quais são as principais dicas para dar esses primeiros passos? Primeiramente, a gente tem que novamente olhar para nós e reconhecer, né? Porque hoje no consultório, o que eu vejo, né? Estou fazendo terapia sexual com aquele casal e eles trazem que eles têm filhos. E aí eu sempre pergunto, já iniciaram, né, educação sexual? E, infelizmente, as pessoas, assim, elas têm, é como se fosse uma coisa atrelada à outra. Educação sexual, sexo. Então, se eu falar sobre esse assunto, eu vou estar estimulando, eu vou estar incentivando. Ai, gente, por favor, se quem está aí assistindo, né, pensa dessa forma, mude a sua forma de pensar, ressignifique isso, porque nós precisamos entender que a comunicação, a informação, ela traz luz. Então, a partir do momento que tem uma dúvida sobre sexualidade, ou eu percebo que aquele momento é uma ótima oportunidade para introduzir esse assunto, eu vou trazer luz e eu vou tirar essas dúvidas, essa pulguinha que fica atrás da orelha, porque é um assunto que comigo ninguém conversa, né? Um exemplo, né, muito claro para os pais entenderem, a maioria das crianças, né, às vezes pergunta como eu fui parar na sua barriga, e aí, meu Deus, né? A gente fica desesperado, conta inúmeras histórias, traz, né, a tal da história da cegonha, que já está, meu Deus, mais do que, né, para as crianças, é evidente que é uma mentira, né, as próprias crianças veem espalhado pela casa foto da mãe grávida, então tem coisas que não fazem sentido, eles são muito inteligentes. Então, a gente precisa entender que a educação sexual, ela deveria ser um assunto de mesa, né, um assunto da roda de café, um assunto para ser compartilhado em qualquer momento, mas eu entendo que se para você, né, é um assunto muito difícil, você tem aí uma crença limitante em relação a isso, é um assunto tabu, não, Gabi, eu não consigo falar sobre isso, ok. Então, eu vou entender que ou eu vou estudar, ou eu vou chamar alguém da família que eu percebo que tem facilidade para falar sobre o assunto, eu vou, né, consultar, hoje eu faço muitas consultas com pais que querem conversar com os filhos sobre o assunto, e eu consulto até adolescentes para fazer essa consulta, que os pais não têm essa iniciativa, né, essa facilidade de falar sobre o assunto. Hoje, a educação sexual, segundo a OMS, ela deve ser feita desde que a criança nasce. Né? E aí, quando a gente fala sobre isso, todo mundo, meu Deus, né? Sim, gente, são cuidados muito básicos, porque quando a gente fala de educação sexual, inclui desde a gente ensinar sobre as genitais, comportamento, porque a sexualidade, segundo a OMS, ela é uma energia. Ela envolve ternura, contato, ação, interação, ela envolve a nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Então, o conceito ele é bem abrangente. Então, a gente precisa entender que o fato do meu filho estar, né, fazendo xixi, se eu tenho um casal, por exemplo, um faz xixi em pé e outro faz sentado. Vai chegar no momento que a criança vai perguntar, mas por que ele faz sentado e eu faço em pé? Explicar sobre isso é educação sexual. Na hora do banho, aproveitar as oportunidades, e aqui eu faço um adendo, estamos ouvindo inúmeras matérias sobre abuso sexual infantil, isso não começou agora, existe há muito tempo, mas as pessoas estão, né, a informação traz luz, lembra que eu falei? Então, as pessoas estão começando a acordar que esse assunto precisa ser falado. Então, por exemplo, seu filho é um bebê, você vai comunicar que você está trocando a fralda, você nunca vai trocar, né, na frente de pessoas. Eu, né, e aí, claro, parece assim que é um para-raio, né, mas eu estou num shopping, a gente foi recentemente num parque, né, aqui em Santa Catarina, em Pomerode,
Meu Deus, gente, as pessoas elas trocam as crianças na frente de todo mundo, elas não têm essa noção de que existem pedófilos em todos os lugares, né? Esses vídeos filmados de crianças nuas valem muito dinheiro. Então a gente precisa acordar, trabalhar a questão de que ninguém pode tocar, ninguém pode ver, você não deve mostrar para ninguém. Tudo isso é educação sexual. Ah, Gabi, quando chega as perguntas que eu não sei as respostas, aí, né? Aí, meus queridos, quem te disse que a parte mais difícil de ter filho é o financeiro? Eu estou aqui para te dizer que não é. A parte mais difícil é a educação, e aí nós não seremos pais ruins ou menos pais se a gente olhar no olho dessa criança e dizer, olha, eu não sei como te responder isso agora, mas eu vou estudar e amanhã eu trago isso para ti. E aí, conforme as demandas vão surgindo, a gente vai respondendo. Mãe, por que sai no sangue, né, quando a mulher está menstruada? Você vai aproveitar para fazer educação menstrual, né? A gente teria muito menos bullying nas escolas se os meninos, né, porque geralmente parte deles, tivessem educação menstrual. É muito importante a gente entender que hoje existem no Brasil milhares de meninas que não vão à escola porque não têm condições, né, de ter um absorvente. Graças a Deus está iniciando aí Gabi, várias campanhas, né, em relação a isso, mas ainda estamos a passos, né, devagar, é tudo que está começando. E aí, pois. de fato, né? Oi? Não, pois é, daí o fato da gente não ter educação sexual, como você disse, informação traz luz, problemas vão se desenvolvendo, vão se criando tabus e muitos aprendem em cima de projeções e de ideias distorcidas e abre brecha para uma série de problemas. O que era para ser bom, que é uma esfera da vida humana, do ser humano, acaba muitas vezes se tornando um polo, inclusive, de problemas, né? E como você até citou... Um deles que a gente pode citar recentemente eu fui na Colômbia, no maior congresso de sexualidade da América Latina, e os dados que falavam sobre o primeiro contato com a pornografia se davam aos 9 anos. Lá na Colômbia ficamos sabendo que caiu para 7 anos. Toda criança, quando tem uma dúvida de sexualidade que não é respondida, antigamente ficava por isso, ou perguntava a um primo, né? Hoje não, hoje as crianças, por um simples comando de voz, elas não precisam nem ser alfabetizadas, elas já têm acesso à pornografia. Isso eu queria te perguntar também, o papel da pornografia, né? O fato de infância, adolescência, inclusive vida adulta, ser debatido de uma forma não aberta, não avançada, faz com que muitas pessoas tratem isso de forma... com muito mito, com muita confusão, né? E aí eu gostaria de verificar com você, porque a gente acompanha as pesquisas e a gente vê que o consumo de pornografia só cresce. A gente sabe que o consumo de internet só cresce e talvez seja, sim, um movimento natural. Eu queria verificar com você qual é o impacto da pornografia. A gente sempre ouve falar em riscos. Existe uma medida saudável? É possível que a pessoa consuma de uma forma saudável ou não? Só há problemas. Eu gostaria de te ouvir sobre isso. Então, se você buscar na internet, você vai encontrar inúmeras vertentes, né, em relação ao assunto. Mas, particularmente, já que estou eu aqui, né, com a vez da fala, eu não vejo nada de benéfico na pornografia. Nós temos muito pelo contrário, nós temos um filme que é ficção, porque o que nós encontramos lá não se enquadra na realidade, e aí nós temos, dentro da vida das pessoas, uma comparação absurda. Hoje eu recebo, por exemplo, não gostaria, mas eu recebo nudes de adolescentes que, será que um dia eu vou poder fazer uma mulher feliz? Né? Então, olha o nível de comparação. As pessoas que são contratadas para esse tipo de filme, elas têm um estereótipo, né? Os homens têm que ter X centímetros de pênis ereto, as mulheres têm corpos esculturais, né? Então, assim, trazendo para a nossa realidade, hoje, né, como uma pessoa que faz terapia sexual de casal, eu vejo, assim, algo destruidor nos relacionamentos. Os homens, basicamente, né, quando que seria saudável na vida das pessoas, se as pessoas tivessem equilíbrio, né? E nós vivemos uma fase muito difícil, onde a maioria das pessoas perderam o equilíbrio. Então, tudo que faz é muito intenso, né? Então, a pessoa, ela não tem, né? Procura a esposa, não tem uma positiva, né, sobre o sexo, então eu vou para a pornografia, e aí eu não vou ver uma vez só. E o que a ciência tem trazido, né, de preocupações em relação à pornografia é o comprometimento que existe do córtex central. Se você buscar, aí der um Google, né,
imagem de um cérebro normal, de um cérebro viciado em heroína e de um cérebro viciado em pornografia, você vai ver o quanto da nossa massa cinzenta da parte cerebral é devastador. Então, assim, o nível de... Hoje, né? Hoje eu atendo pessoas que, infelizmente, estão a ponto de perder a família, perder o seu emprego, e a pornografia, ela faz isso mesmo. Ela chega num ponto que a pessoa não consegue mais ter concentração. Então, a pessoa não consegue mais trabalhar, o vício é tão grande, até, né, se você ler um pouco mais, né, sobre o assunto, os estudos falam que é um vício que precisa ser tratado com um psiquiatra, olha o nível de seriedade, né? Muitas vezes precisa de intervenção medicamentosa, terapia com psicóloga, e aí nós temos o quê? Um comprometimento que muitas vezes começou lá na infância ou na adolescência por ausência de informação e que perdura por anos. E, infelizmente, a maioria das pessoas que tem qualquer tipo de vício, não só na pornografia, as pessoas têm um pensamento fantasioso de que sozinhas elas vão conseguir parar a hora que elas querem. Só que quando se trata de um vício, né, numa escala, numa proporção como essa, nem sempre é tão fácil quanto parece. E por falta de informação também, muitas vezes as pessoas nem têm consciência de que estão passando por esse problema. A gente tem falado bastante aqui da importância da informação, e essa falta de informação, de debater o assunto, gera uma série de problemas e, às vezes, assuntos que muitas vezes não são debatidos, né? Eu estava olhando outros números aqui da pesquisa para identificar quais são os principais problemas sexuais, os mais comuns. Nos homens, a gente tem dificuldade de controlar a ejaculação, isso ocorre em cerca de 30% dos entrevistados, disfunção erétil, que antes era classificada como impotência, entre 7% a 20% dos homens, aqui na pesquisa. E também, em terceiro lugar, o baixo desejo sexual. Já no caso das mulheres, dificuldade para atingir o orgasmo, e olha, o número atinge 23% das mulheres entrevistadas. E falta de desejo sexual e dor no ato sexual. No caso da falta de desejo sexual, um número muito importante que eu gostaria até de verificar com você chegou de 48% a 65% das mulheres entrevistadas. Por quê? O que está acontecendo, Gabi? Então, hoje o que eu vejo, né, no consultório, o que é mais problemático para mim é porque as pessoas elas acabam se satisfazendo sozinhas e elas não encontram mais esse prazer, esse desejo em estar com o outro. Mas, em contrapartida, as pessoas têm uma família, elas têm um casamento, elas têm uma imagem a zelar, e aí muitas pessoas têm vivido um verdadeiro inferno dentro de um lugar que era para ser um pedaço do céu na terra, né? Então, infelizmente, a pornografia, ela traz isso. A mídia, né, de uma forma como um todo, ela traz muito o quanto seria legal para apimentar, para isso, para aquilo, mas ninguém conta, né? Por exemplo, o quanto é difícil para um casal onde o homem não consegue ter orgasmo dentro da mulher, ele precisa terminar uma relação com a mão, né? Ninguém conta o quanto uma mulher, ao olhar para o seu marido, ela vê uma pessoa normal, né? Que às vezes tem 10, 20 anos de casado, é difícil a pessoa que consegue, nesse tempo de história, manter o mesmo peso, o mesmo biotipo, né? As pessoas, elas vão envelhecendo, vão mudando, mas você condiciona os seus olhos a se estimular sexualmente havendo corpos esculturais. Então, tudo isso vai trazendo uma grande bagunça para o relacionamento. Então, a gente precisa entender que se a gente quer, né, na minha concepção, e eu trabalho muito isso com casais, se a gente quer apimentar nossa relação, tem inúmeras formas, né, da gente trabalhar o imaginário, da gente, entre nós dois, né, encontrar e buscar alternativas através da comunicação e do diálogo, sem precisar de ferramentas como essa que condicionem os meus olhos e me deixem a ponto de que, se eu não ver, eu não consigo ter uma ereção, eu não consigo me sentir estimulada, eu não consigo, né, estar apta para o sexo. Isso é tudo muito problemático. Gabi, nos conteúdos que eu conduzo aqui, eu sempre bato muito na tecla do jornalismo de soluções, que é o jornalismo parceiro da sociedade, sempre uma visão propositiva. Eu acredito realmente que a informação sempre é o melhor caminho. Eu vou compartilhar contigo, recentemente, a gente tem um projeto aqui na empresa que é o Viver Mais, que a gente fala sobre longevidade, sobre envelhecimento saudável, fala sobre saúde. E na nossa última edição, a gente abordou bastante o amor
amor em todas na fase do amadurecimento, né? E nós encontramos daí um casal muito feliz sexualmente. E eles tinham, enfim, uma relação duradoura. Então, eu gostaria de verificar contigo, porque hoje, claro, estamos no mês dos namorados, dia dos namorados, a gente tem falado, é um momento que a gente tem falado bastante sobre relações, e vamos lá, os casais em si estão lá postando suas fotos felizes, né? E a gente, como fazer para garantir a sexualidade e uma vida feliz ao longo dos anos, porque a gente sabe, né, a rotina, e a gente até estava falando, a gente é muito estimulado do ponto de vista tecnológico, corpos esculturais, enfim, tudo muito rápido, tudo muito fácil, né? Como fazer, porque no dia a dia a gente sabe como é, né? Até eu acompanho os seus conteúdos, às vezes você posta materiais ali, tô lavando uma louça e fazendo, né? Como levar isso no dia a dia? Até tem um vídeo seu que você fala, o sexo não começa na cama, ele começa no bom dia, né? Então, qual é o caminho para ter uma relação duradoura e com uma sexualidade boa? E também não vamos deixar os solteiros de lado só porque estamos no mês dos namorados. Gostaria que você também falasse para todos os públicos. Vamos falar para os dois públicos. Certo. Primeiramente, a gente precisa entender que estar no relacionamento não é você não ganha um certificado de que vai dar tudo certo, né? E de que realmente as coisas vão caminhar como a gente imaginava. E outra coisa muito importante da gente entender, tu falou que hoje é dia dos namorados, né? E aí o pessoal tá batendo foto, postando. Cuidado com quem você segue, o que você consome na rede social, porque nem todo casal que você vê lá que vive um mar de rosas, nem toda mulher que ganhou um buquê de flores realmente está vivendo, né, um casamento ou uma sexualidade que você gostaria de viver para você. Então, tudo isso é bem importante a gente, né, frisar, porque nesse meio dos namorados eu atendo, né, pego muitos BOs aí, muitos problemas, porque existem muitas pessoas que ficam se comparando, que ficam, né, deixando de enxergar o seu relacionamento para ver outros. Então, tudo isso é bem problemático. A gente precisa entender, agora para os casais, já vou falar para os solteiros, que casamento, né, relacionamento, a gente entender que em alguns momentos eu vou precisar abrir mão. E que nem sempre eu estou certo. Às vezes mais vale eu ter paz do que ter razão, né? Essa frase ela é bem comum e ela é muito importante da gente pensar sobre ela. E o relacionamento, gente, a gente precisa entender que a rotina, ela serve para alimentação, para atividade física, para filhos, mas para o casamento não deveríamos colocar rotinas. E o que seria isso? Existem muitos casais que perdem o beijo de língua, tá, gente? Não deveria ser algo perdido no relacionamento. Deveríamos priorizar em ter isso por toda a nossa relação, que é o beijo de língua que vai molhar o gramado lá de baixo. Então, é uma dica bem importante para os casais que estão aí no relacionamento há mais tempo. Outra dica legal, não perder a conexão. A conexão vem pelo abraço, pelo contato pele a pele. Existem casais que se encontram, que se tocam somente na hora do sexo. Não é legal isso. A gente precisa entender a importância de se tocar, a importância que tudo isso vai gerar no nosso relacionamento. E outra coisa muito importante, sempre que eu puder, eu preciso conversar sobre o sexo. Todo casal que eu atendo, eu sempre questiono. E aí, conversam sobre tudo? Sim. Qual é a posição que ela mais gosta? Aí fica aquele cri, né? Por quê? Conversamos sobre tudo, mas tem determinados assuntos que a gente seleciona. Alguns a gente não quer. Então, para a gente ter um relacionamento duradouro, eu gostaria muito de dizer para vocês que a coisa mais importante é um sexo em dia. Mas não é. A coisa mais importante para a gente ter um relacionamento duradouro, com certeza uma das coisas que esse casal, né, que vocês entrevistaram, colocou, é que eles conversam, eles têm um bom diálogo, eles conseguem conversar sobre o que gostam, o que não gostam. Existem pessoas que consultam comigo, têm 20 anos de casado e ainda pressupõem o que o outro... Ah, não, eu não vou nem convidar para sair para jantar nesse dia dos namorados, que eu já imagino que ela não vai querer. Eu já imagino que ela não vai gostar do convite. Pô, você nem convidou, você nem sabe, né? Então, uma das coisas
muito importantes da gente entender que a comunicação ela é a chave para um relacionamento saudável que vai resultar num sexo de qualidade. E para os solteiros, né, nós precisamos entender que tudo na vida é um momento, é uma estação. Às vezes você está na estação do outono, do inverno, mas daqui a pouco vai vir a primavera, vai vir o verão. Então, nós temos que entender que tudo na vida passa. E que antes só do que mal acompanhado. Existem muitas pessoas que, às vezes, né, por olhar a realidade no Instagram de muitos, força as coisas, né? Não, eu tenho que estar namorando para dizer que estou namorando. Ou então, a pessoa sempre termina pelo mesmo motivo. Poxa, aquela pessoa era tóxica, ela me prendia, né? Ela me abafava. E aí, quando a pessoa vê, ela está em outro relacionamento com o mesmo perfil. Então, às vezes, quando você está solteiro, é um ótimo momento para você dar uma avaliada em todos os seus últimos relacionamentos, qual era o perfil, quais foram os erros, quais foram os acertos, e entender que muitas vezes a gente não dá tempo ao nosso coração para ele ser sarado de determinadas feridas, né? Às vezes as pessoas emendam um relacionamento no outro e elas não se permitem viver a solitude, né? As pessoas precisam aprender a viver a solitude. O que seria isso, né? Entender esse momento que eu estou, que é o momento de estar só, fazer aí uma avaliação de todos os relacionamentos que eu já vivi, entendendo que tudo na vida a gente pode aprender, tudo é sempre um aprendizado. E claro, né? Se eu terminei, entrei e saí de muitos relacionamentos e eu não estou conseguindo firmar um relacionamento que seja duradouro, na maioria dos casos, eu sempre indico fazer a terapia, buscar por uma psicóloga, buscar por ajuda, porque nós temos, né, infelizmente, uma bagagem muito grande daquilo que vivemos, né? Toda a nossa criação, educação e algumas coisas precisam ser ressignificadas. Nós precisamos olhar para dentro, colocar esse espelhinho, né? Que muita gente não quer colocar, e de fato olhar para si mesmo para que você possa entrar num próximo relacionamento de uma forma ainda melhor. Perfeito, muito obrigada, Gabriela Dias, sexóloga, nesse mês dos namorados, tratando desse assunto. Eu falei que hoje o assunto ia ser mais leve, foi, né? Foi maravilhoso conversar contigo, muito obrigada, viu, Gabriela? Imagina, eu que agradeço. Fica disponível a minha rede social, né, @GabrielaDiasOficial. Eu tenho um livro também, que é Homem Micro-ondas e Mulher Fogão a Lenha, que é um livro para elevar a temperatura dos relacionamentos, né? Enfim, foi um prazer contribuir de alguma forma e fico à disposição sempre que precisarem sobre esse tema. Um forte abraço. Essa foi a Gabriela Dias. Continue acompanhando todos os nossos conteúdos no portal ND+. Agradeço a sua participação aqui no Café da Rocha. Quem sabe um dia não pode ser você aqui tomando café comigo. Vamos seguir conversando. Como disse a Gabriela, informação e comunicação é a base de tudo. Até a próxima edição do Café da Rocha. Tchau, tchau!